Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Meu nome é Clóvis Faleira, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Toda a minha trajetória foi prestando serviço para grandes empresas do Brasil, do exterior, na área de planejamento estratégico, negociação, formação de lideranças, implantação de projetos. Essa experiência profissional que eu tive me ajudou muito enquanto investidor. Eu comecei a investir na Bolsa em 2006, são, portanto, 14 anos investindo. E essa experiência de ter convivido com o mundo corporativo e ainda viver nesse mundo corporativo me ajuda muito na análise de mercado, na análise das empresas, na compreensão das suas estratégias, das suas propostas, dos seus modelos de negócios e me ajuda na escolha dessas empresas que eu acabo investindo. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, criei o canal Viver de Renda com que finalidade? O propósito é basicamente compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas histórias, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado, porque eu acredito que dessa forma, esse conjunto de coisas que eu fui vivendo e aprendendo possam ser úteis para que você então possa elaborar estratégias e de algum modo performar melhor os seus investimentos. Nos últimos vídeos aqui no canal, falamos basicamente sobre a importância do equilíbrio psicológico. O investidor precisa ter equilíbrio emocional, precisa conseguir controlar suas emoções. Esse aspecto mental é essencial, é um divisor de águas daqueles investidores que fracassam e dos que têm sucesso na Bolsa de Valores. Warren Buffett, que é uma pessoa que eu cada vez sigo mais, ele diz o seguinte, que a Bolsa de Valores, na Bolsa de Valores, os impacientes entregam o seu dinheiro para os pacientes, entendeu? Eles perdem dinheiro e os pacientes ganham. O mesmo Warren Buffett diz que se você não controlar as suas emoções, jamais vai conseguir controlar o seu dinheiro. Eu acredito firmemente nisso. Aprendi ao longo desses 14 anos que o aspecto mental, o aspecto psicológico responde por 60%, essa é a minha análise, é a minha avaliação, responde por 60% do êxito, do sucesso de um investidor. Os outros 40% é estudo das empresas, para fazer as melhores escolhas. Mas 60% do sucesso tem a ver com equilíbrio emocional, saber o que está fazendo e saber o que não deve ser feito. Isso é fundamental. E ter essa paz, e ter vamos dizer assim, esse equilíbrio é muito difícil. Então você deve buscar fazer isso de que forma? Você deve buscar ou adquirir conhecimento por livros, conteúdos de profissionais que você possa acessar, ou buscar inclusive o aconselhamento, uma ajuda de um profissional, porque existem diversos psicoterapeutas que atuam exatamente nessa área de desenvolvimento de equilíbrio e inclusive ajuda pessoas com questões aí nessa área de investimentos. Então é uma outra possibilidade. Recentemente fizemos alguns vídeos dando destaque a isso, a importância do equilíbrio emocional. Eu não vejo muito sendo dito a respeito desse assunto nos canais, né, no YouTube, nas redes sociais, eu não vejo muito as pessoas preocupadas com isso. E eu acho que é algo extremamente preocupante e é algo extremamente importante que deve ser dito a todos que estão investindo, jovens ou que já tenham mais tempo no mercado. É importante o controle emocional, é importante trabalhar isso, porque senão você vai botar os pés pelas mãos e vai conseguir perder todo o seu dinheiro, ou uma parte importante dele. Muito bem, fizemos alguns vídeos também recentemente falando sobre o circuit breaker, mostrando a volatilidade do mercado de ações, né? E falamos também na semana passada sobre o impacto da pandemia durante na bolsa durante o ano de 2020, né? Como as bolsas mundiais despencaram, as ações despencaram e ao mesmo tempo como isso foi sendo corrigido ao longo do tempo. Porque o que é que a gente precisa entender? Que às vezes aparecem no mercado, no mundo, né, esses cisnes negros, esses eventos inusitados que todo mundo sabe que pode acontecer, mas que ninguém está esperando, e que na hora que isso acontece, as bolsas vão despencar, vão corrigir.
Muitas vezes numa velocidade tão grande, tão surpreendente, que o melhor a fazer quando isso acontece é não fazer nada, se fingir de morto, entendeu? Então você não faz nada. O que é importante é manter a calma, saber se você está investido em boas empresas, empresas que têm potencial de valorização, de crescimento, avaliar se aquela crise que está acontecendo tem algum impacto, tem algum reflexo direto na empresa que você escolheu para investir. Se não tiver, não faça nada, porque do mesmo jeito que as ações caíram, elas vão corrigir a partir de um certo tempo e voltar a subir, porque na verdade vida que segue, elas não foram afetadas nas suas premissas que te levaram a escolher essas empresas para investir, entendeu? Então por isso que é um exercício de sangue frio, ou talvez até, a depender da gravidade da crise, um sangue glacial, quase um iceberg. Então é isso que a gente deve ter em mente. Eu queria dar um destaque a um evento que também é histórico e que eu já citei aqui, e eu resolvi agora nesse vídeo explorar um pouquinho mais ele, e aí a gente vai concluir essa série de vídeos que falamos sobre eventos inusitados, controle emocional, circuit breaker. Então no vídeo de hoje a gente vai falar do Joesley Day. O que foi o Joesley Day? Que eu vivi também na Bolsa de Valores. Em 2017, no dia 17 de maio, nós fomos surpreendidos pelo Jornal Nacional largando uma bomba. Quase todo o programa da Globo foi no sentido de mostrar uma gravação do Joesley Batista, da JBS, onde ele tinha gravado o presidente Temer numa conversa, e em dado momento dessa conversa, o presidente Temer fala para o Joesley, tem que manter isso, viu? E o Procurador-Geral da República afirmava que isso significava manter uma mesada ao Eduardo Cunha, que estava preso por conta da Operação Lava Jato, Eduardo Cunha que tinha presidido o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, e aí o procurador afirmava que esse manter isso significava dar um cala-boca para o Eduardo Cunha. Muito bem. No dia seguinte, o que aconteceu? Eu tive que ir para São Paulo a trabalho, cheguei em Guarulhos por volta de 10h30 da manhã, eu já abri o smartphone, o iPhone, e aí já estava lá o desastre acontecendo, né? Queda de mais de 10% na Bolsa de Valores. Disse, bom, deixa eu ir para o hotel. Peguei o carro, fui para o hotel, quando cheguei no hotel já eram 11h30 da manhã, abri o notebook e fui olhar, tragédia completa, né? Ações caindo 15%, 20%, tinha ações caindo 40%. Já tinha sido acionado o circuit breaker, depois voltou a ser acionado de novo e por aí vai. O que fazer numa hora dessa? No primeiro momento você fica tentado em querer vender suas ações. Eu fui olhar e disse, poxa, eu vou perder um dinheiro muito grande se eu vender as minhas ações. Aí eu olhei, isso tem algum reflexo nas empresas que eu estou investindo? Elas deixaram de ter os fundamentos que eu acreditava que elas tinham? Não, continuam com os mesmos fundamentos. Disse, bom, então esse terremoto vai passar. Esse terremoto vai passar, não sei quanto tempo vai durar esse tremor de terra, mas vai passar. E aí, vida que segue. Fechei o notebook, fui almoçar e depois fui para a minha reunião, passei a tarde toda em reunião, só fui ver os noticiários à noite do que tinha acontecido, qual tinha sido a dimensão da carnificina, entendeu? Que quase todas as ações fecharam no negativo. Mas o que a gente deve refletir, né? No final do dia, a bolsa, o pregão até que terminou com a queda apenas de 8,8%, a bolsa fechou em 61.597 pontos, mas tinha sido a maior baixa percentual numa única sessão desde outubro de 2008, que tinha sido a crise financeira americana, né? A crise do subprime. Então por aí vocês veem a força do episódio do Joesley Day. E o dólar fechou em alta de 8,1%. Foi a alta que teve os papéis a alta que teve o dólar, né? Bom, o que a gente pode perceber desse episódio, né? Coisas para a gente refletir. O Joesley Day,
nos trouxe depois, olhando agora em retrospectiva, né? O presidente Temer foi inocentado, ok? O presidente Temer foi inocentado. Foi dito que foi prematura a afirmação do Procurador-Geral da República e que não havia provas que de fato o presidente estivesse fazendo alusão a uma mesada para o Eduardo Cunha. Mas isso, para quem ouviu a gravação, pelo menos para mim, isso já estava claro naquela noite. Mas, ainda assim, o procurador bateu firmemente nessa tecla e a Globo puxou a fila da mídia batendo nessa tecla. E aí eu pergunto, o que pode estar por trás disso, né? O que esse episódio pode estar acobertando? O que poderia ter de interesses ocultos que não foram devidamente explicados? Essa é a questão fundamental, porque que interesse tinha esse Procurador-Geral da República? O que ele queria com esse episódio, já que ele depois foi considerado pela Justiça como uma coisa irrelevante, como uma coisa frágil do ponto de vista jurídico? O que motivou esse procurador para fazer essa denúncia, para fazer esse estardalhaço? Bom, ele representava uma categoria que estava se sentindo ameaçada com a reforma da Previdência. O presidente Temer estava já encaminhando para votação em julho a reforma da Previdência. Com esse episódio, morreu o assunto. Será que esse era o motivo que instigou o procurador a levantar essa acusação? É uma interrogação, não estou afirmando, mas é uma interrogação. São perguntas que a mídia não fez, mas que deveria fazer, né? Uma mídia inteligente deveria ter feito essas perguntas, nunca fez. E deveria estar sendo investigado esse Procurador-Geral da República, esse ex-Procurador da República, deveria estar sendo investigado. Porque o que ele fez a Bolsa Brasileira desabar. Empresas perderam muito em valor de mercado. Vou ver se consigo resgatar aqui esse valor, mas foi um valor impressionante de baixa de valor de mercado. Isso foi uma atitude criminosa. Um procurador desse, o que ele fez foi um crime. Ele fez um crime. Mas ninguém investigou. Ninguém procurou saber o que estava por trás dessa denúncia. Do outro lado, na Globo, o que motivou tanta sede ao pote? Algum interesse contrariado? Manipulação no mercado financeiro? Comprando dólar porque sabia que ia subir? Vendendo ações porque sabia que ia cair? Não sei. Mas são perguntas que precisavam ser feitas, são investigações que deveriam ter sido feitas pelo Banco Central, pela Bolsa de Valores. Entendeu? Porque esse Joesley Day foi um jabuti que foi colocado numa árvore. Você já viu jabuti em árvore? Isso foi uma história em uma das minhas consultorias. Uma vez uma pessoa me disse, a gente comentando sobre alguma coisa estranha, de um processo de análise, quase que de auditoria que a gente estava fazendo, e aí a gente comentando que aquilo era uma coisa estranha. E ele disse, é jabuti em árvore. E eu não entendi, né? Disse, como assim jabuti em árvore? Ele disse, jabuti sobe em árvore? Eu disse, não, claro que não. Aí ele disse, então, quando você vê um numa árvore, é porque alguém colocou ele ali. Então, o Joesley Day foi um jabuti em árvore. Alguém colocou esse jabuti nessa árvore. E por que motivo? Aí teria que ter sido investigado, né? O que motivou o procurador a fazer esse estardalhaço? O que motivou a Globo a fazer esse estardalhaço? São perguntas que nunca foram feitas. Deveriam ser feitas. Talvez ainda dê tempo de ser feitas, né? O que se provou, se investigou, foi a única coisa que se investigou, foi que a família Batista lucrou com a crise. Eles tinham vendido ações da JBS e elas despencaram, depois eles entraram comprando com a desvalorização. Entendeu? Então venderam na alta e compraram na baixa. E ganharam com a alta do dólar, porque eles sabiam que o dólar ia subir. Então eles também ganharam na outra ponta, ganharam com ações e ganharam com dólar. Isso foi provado, a investigação que foi feita provou isso.
Agora as outras investigações que deveriam ter sido feitas não foram. E ficamos por isso mesmo. Então saibam que de vez em quando aparecem jabutis em árvores, entendeu? E são alguém que está fazendo alguma coisa para manipular o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro é suscetível a esses movimentos que provocam pânicos. Acontece o tal efeito manada. Todo mundo sai desesperado largando suas ações. E os pequenininhos ainda mais, né? As pessoas que estão com pouco tempo de bolsa, estão ainda sem ter maturidade, sem ter ainda esse sangue glacial nas veias, né? Essas pessoas saem desesperadas e isso é uma coisa absurda que acontece porque muita gente perde dinheiro nesses episódios, entendeu? Então é isso, quer dizer, o circuit breaker foi acionado, aconteceu toda uma série de quedas, né? Diversas ações foram para a Bacia das Almas, né? O presidente Temer foi inocentado, se provou o uso das informações privilegiadas por parte da família Batista, tanto na compra de dólares como na venda de ações, mas nunca se investigou o que motivava esse Procurador-Geral da República a fazer isso e o que motivou parte da mídia, em especial a Globo, a dar tanta ênfase nesse assunto, né? Isso nunca se investigou. Só na operação com relação aos dólares, né? A família Batista fez uma movimentação de quase 3 bilhões de dólares, que causou um lucro a eles de 100 milhões de dólares, né? E ainda teve a outra ponta lá que eles fizeram movimentações com as ações, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que eu possa compartilhar para vocês. Não, é basicamente isso. Então, o importante é a gente entender que o mercado financeiro ele é suscetível a movimentos de manipulação. Às vezes acontecem grandes tubarões que se juntam e provocam um desmoronar na bolsa. O Joesley Day foi exatamente isso. Foi uma grande falcatrua, foi uma grande articulação para fazer a bolsa de valores cair. Foi isso o Joesley Day. Infelizmente, só a família Batista foi responsabilizada, mas deveria estar sendo punido o procurador da República que fez a denúncia e deveria estar sendo investigado e talvez até punido pessoas da imprensa que estiveram envolvidas nesse episódio, dando uma dimensão maior do que ele realmente tinha. Mas não é papel da mídia denunciar, não é papel da mídia colocar as coisas. Não, não é. O papel da mídia é investigar. O papel da mídia é ser prudente. O papel da mídia é, antes de fazer afirmações, ter certeza sobre o que está afirmando. Fica aqui a dica de um filme que mostra o comportamento exemplar da mídia nos Estados Unidos. Vou citar um case muito famoso que gerou um filme, o Boston Globe, que era um jornal da cidade de Boston, e o Boston Globe começou a investigar padres envolvidos com denúncias de pedofilia. Mas veja, padres, Igreja Católica, pedofilia. Havia uma série de denúncias. E eles levaram um bom tempo investigando até ter certeza de que aquilo era verdadeiro e que eles tinham provas substanciais que pudessem então levar a público e pôr em xeque a Igreja Católica. E assim o fizeram. Isso virou um filme que é Spotlight. Depois, quem não assistiu, vale a pena assistir. Porque esse é o comportamento que eu acho que a imprensa tem que ter sempre. Sempre. A imprensa não pode ser assodada, né? Pegar o galo cantando e levar ele para o Jornal Nacional, porque ninguém sabe a dimensão, ou às vezes sabe, né? É por isso que eu digo, às vezes sabe. Senão é muita inocência, né?
Não sabe a repercussão, o que é que vai acontecer no dia seguinte na Bolsa de Valores com esse estardalhaço que a gente vai criar. O caos. O caos. Simples assim. Né? E aí, quem paga por isso? Alguém tinha que pagar por esse caos. Porque quando você fala em perdas no mercado financeiro, você vê desvalorização de empresas, mas também você está vendo desvalorização de ações, desvalorização de patrimônio de pessoas físicas. E muitas pessoas entram em desespero e realizam o prejuízo. Então isso deveria ser levado como uma coisa séria. Mas no Brasil isso ainda não é feito dessa forma, infelizmente. Mas nós investidores temos que saber que isso acontece, entendeu? É nosso papel saber que isso acontece. E é nosso papel, nossa responsabilidade, nos prepararmos, porque isso aconteceu em 2017, pode acontecer de novo, nada impede, né? Que aconteça de novo. Que amanhã depois criem um factoide e joguem de novo a Bolsa a ter uma desvalorização de 10, 15, 20%. Então temos que estar preparados, esse é nosso papel. Nos preparar do ponto de vista de investidores, escolhendo sempre boas empresas e tendo controle emocional, para saber se comportar nesses momentos de grande volatilidade. Nós não podemos ter medo, nós não podemos entrar em pânico, nós temos que manter a nossa serenidade. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, com isso a gente conclui essa rodada de vídeos que a gente fez sobre equilíbrio emocional, volatilidade, circuit breaker, e agora a gente finaliza trazendo um pouco da história do Joesley Day. Vale a pena depois pesquisar, tem muita informação, dá um busca aí no Google que você vai ver noticiários da época, né, no estado de São Paulo, na Folha, na Globo News, vale a pena recuperar um pouco dessa memória na Exame, né? Mas o fundamental é que nós, enquanto investidores, temos a responsabilidade de ter preparo para lidar com esses momentos de tempestades, porque de vez em quando as tempestades acontecem. Moral da história é que, depois de algum tempo, toda essa perda foi desfeita e as ações voltaram a subir e se reposicionar nos valores antigos. Não demorou muito tempo, ok? Então fique com Deus, até a próxima, tchau!